a mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, a host desse podcast, e recebo hoje uma pessoa muito especial, muito querida e que entende muito da saúde do adolescente. Recebo aqui com muito carinho a doutora Viviane Horta. Ela é pediatra, ebiatra, orientadora de pais, coautora de um livro, e ela vem contar para a gente a importância dos pais levarem seus adolescentes para fazer esse acompanhamento médico com este profissional especializado em adolescência. Vivi, querida, é um prazer te receber. Seja muito bem-vinda e se apresente, por favor. Oi, Fernanda, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar com você. Então, eu sou Viviane, sou médica pediatra e ebiatra. Então, o ebiatra é o médico de adolescentes. Isso! Eu atendo aqui em Belo Horizonte, na clínica que chama Catavento, da qual eu sou sócia. E sou também médica plantonista do Hospital da Previdência e também coordeno a equipe de plantonistas lá do hospital. Que bacana, é um prazer ter você e nós já queríamos esse encontro há muito tempo, Verdade. né? Que bom que finalmente deu certo. As agendas, né, incompatíveis, os compromissos do dia a dia, mas finalmente estamos aqui ainda neste 2025, que foi o ano da estreia, né, do podcast. Eu queria muito receber a Vivi aqui. Estou muito feliz que esse dia finalmente chegou. Bom. E vamos ter um bate-papo incrível, porque acho que a ebiatria é uma especialidade ainda pouco conhecida de muitas pessoas. Na minha prática, eu sempre oriento e sugiro aos pais que levem, né, os seus adolescentes para o acompanhamento com o ebiatra. E quando eu comento, eles falam, o que é isso? Eu nem sabia que existia. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, Vivi, o que é, explique para nós o que é a ebiatria e por que ela é tão importante no acompanhamento do desenvolvimento do adolescente. Então, a ebiatria é a parte da pediatria, né, especializada no adolescente. Então, o médico ebiatra, normalmente, ele fez pediatria e depois uma segunda especialização, uma segunda residência em medicina do adolescente. Então, é uma área da PED, né? E o foco da ebiatria é justamente cuidado dessa parte da vida, né, que meio que ficava solta. Né? O Verdade? pediatra já, às vezes, não tem todas as respostas para lidar com questões específicas, como comportamento de risco, sexualidade, né? Até vocação e escolha de profissão, né? E o clínico, ele já está muito distante ainda, né? Porque ainda o adolescente precisa da mãe junto, precisa de informações maternas. Então, eles ficavam num limbo. Né? Se você pensar, eles não têm muito a quem recorrer. E aí que entra o ebiatra, para poder dar esse suporte, tanto para o adolescente quanto para a família, nessa fase que é tão cheia de questões importantes que precisam de ser olhadas com cuidado. E é tão importante, né, que exista essa especialidade com esse olhar voltado para o adolescente, né? Nós que amamos essa fase, estamos aí há muitos anos trabalhando com essa turminha, né, com essa galerinha, a gente sente mesmo isso que você disse, um limbo, como se eles ficassem esquecidos. Ele não é mais criança, não é adulto ainda. E aí, quem é esse menino, né? Quem cuida desse E menino? tem uma questão importante, que a gente até comentou, que eles não adoecem muito, né? Então, teoricamente, do ponto de vista de saúde física, das gripes, resfriados, que cometem São muitos comuns pequenos, na né? infância, né? Na adolescência não acontece. Então, como parece que está tudo bem, as famílias vão levando. É verdade. E aí não lembra que o principal foco do acompanhamento médico é a prevenção. Né? Exato. E que na adolescência, como tem muitas mudanças, essa questão da prevenção ela é muito importante para a gente poder identificar comportamento de risco, identificar questões mesmo de saúde, distúrbios do crescimento e puberdade, né? Então, isso tudo é importante de ser visto antes que o problema surja, né? É tão interessante você falar disso, né? Eu, às vezes, recebo, principalmente os meninos, tem uma preocupação com a altura e tudo, né? Enquanto não vem o estirão, que aí é aquele crescimento definitivo, ele vai continuar crescendo depois do estirão, né? Cresce menos. Mas cresce menos. Cresce A bem curva menos. do crescimento, ela tem o seu ápice exatamente no estirão. Uhum. Então, tratamentos em relação ao crescimento precisam ser feitos antes. E aí, quando retarda Na verdade, isso, né? baixa estatura você olha na infância.
Nem é na Ah, adolescência, não deveria ser. não Mas deveria normalmente ser. com as famílias se tocam que precisam de procurar uma ajuda, geralmente na adolescência, né? Quando vê que realmente. Porque fica pensando assim, vai crescer, vai Vai crescer. crescer. E às Aí vezes não é uma busca cresce. do próprio adolescente, não dos É, pais, né? Ele que começa a geralmente ficar isso incomodado. é uma demanda deles de que estão menores do que os colegas. E aí pode ser uma coisa só realmente de tempo de desenvolvimento, porque nem todo mundo desenvolve exatamente com a mesma idade, né? É, Certinho. verdade. Mas pode ser algum distúrbio do crescimento. O acompanhamento, né, contínuo, ele tem a capacidade de identificar isso precocemente e intervir antes, né, e encaminhar para o especialista, né, do tratamento, que seria o endocrinologista pediátrico, antes. Agora, muitas vezes eu pego pessoas que chegam, né, adolescentes que chegam para mim, já depois que não tem mais o que ser feito, Ah, né? Então, as meninas já menstruaram, os meninos já passaram do estirão, e aí não tem muito mais o que fazer, caso fosse um caso que merecesse intervenção. entendi. Tá vendo, gente, como é importante, sabe? Você que é pai, mãe de adolescente, cuidador, né, responsável por um adolescente, olha que importante que é. Nós tendemos a pensar isso mesmo. O adolescente, ele tá assim no auge da saúde, né, do vigor, da força física, e é difícil a gente pensar que o adolescente adoece. E aí, o foco não é a doença, é a prevenção. Muitas coisas podem ser evitadas, né, se Com forem tratadas certeza. antes. Quem é meu paciente aqui sabe disso. Eu sempre sugiro aos pais levar para um ebiatra, porque eu já entendi a importância, a diferença, inclusive na minha casa. A minha filha também, né, já fez acompanhamento aí com as ebiatras e acho que isso é muito importante. Então, todo mundo que trabalha assim comigo já sabe o quanto que eu sugiro procurar esse acompanhamento por conta desse olhar que complementa a nossa prática, né? Uhum. Que eu acho que é muito importante. E aí, Vivi, o que são as mudanças assim físicas e emocionais da adolescência que tornam importante esse acompanhamento com o ebiatra? Porque a gente está falando de coisas diferentes, não é a psicoterapia com o psicólogo, Uhum. é o acompanhamento médico, é o olhar clínico, mas que não é só a saúde física, né? Vocês têm um cuidado Não. com a saúde mental. Na verdade, a gente vai ter duas coisas acontecendo simultaneamente aí nesse período de vida. Uma é a adolescência, que está muito ligada à maneira de se sentir, de se comportar, e a outra é a puberdade, que é um processo físico, né? Então, Sim, são as mudanças do corpo, que geralmente iniciam ali no finzinho da infância, né? 9, 10 anos, e se evoluem com mais intensidade na adolescência. Então, apesar de serem eh, processos que são simultâneos, muitas vezes, não necessariamente eles são a mesma coisa. Então, às vezes, a é gente tende a colocar no verdade. mesmo balaio e não são. Puberdade é físico e E a adolescência adolescência é psicológico é, e psíquico, né? ela vem da maneira como ele se comporta, como ele se sente. Então, muitas vezes, eu até pergunto para ele, você ainda é criança ou adolescente? Naquele Como que ele se inicinho ali, sente? né? Naquela adolescência inicial, 10, 11, 12. Eu gosto de perguntar para ver como que eles se sentem, até para eu poder nortear um pouco a minha maneira de abordar eles durante a consulta, né? E a puberdade já vai estar acontecendo. Né? Então, a puberdade é a mudança física. Então, vai surgir o que a gente chama de caracteres secundários, sexuais secundários, né? Sim, Então, pelos, mamas, alteração do tamanho de testículo. Então, essa parte é física e ela tem que ser acompanhada, porque existe uma hora certa de começar e existe um ritmo certo de acontecer. Então, se a gente vê uma alteração tanto na parte do início, né, começou muito cedo, começou muito tarde, quanto na velocidade em que essas mudanças estão ocorrendo, a gente pode ter um prejuízo de desenvolvimento, né, tanto de estatura final, quanto de não diagnosticar alguma doença que possa estar fazendo com essas alterações importante. ocorram, Uhum. né? Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, acho que você já até me respondeu, né? Que seria isso. Quais problemas de saúde o ebiatra pode identificar e prevenir nos adolescentes? Então, na verdade, a gente tem tantas questões físicas, né? Então, atraso de puberdade, alguma alteração, uma puberdade que acontece de maneira muito rápida, ou que não acontece da maneira esperada, mas também tem muitas questões que são de ordem mais psíquica também, né? Então, a Sim. gente sabe que tem uma questão de autoestima, que é muito importante nessa idade, né? Tem as questões. Da aparência, da Sim, pele, então, assim, né? a gente fala que a puberdade ela invade. É Né? verdade. Então, de repente, você tinha um corpo infantil e aí, de repente, é mama, é pelo. Querendo ou Aquilo não, atravessa aquela criança, né? Que está
se tornando adolescente de uma maneira, às vezes, muito Agressiva até, né? agressiva. Então, tem ali aquele luto, né? Pela perda do corpo infantil. E isso traz sofrimento também, traz queda da autoestima. Então, tem estudos que falam, inclusive, sobre isso, né? Da queda da autoestima no início da adolescência. Tem as questões do sofrimento mesmo relacionado ao adolescer, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que é esperado de mim, cumprir as expectativas sociais junto com essa parte da infância, né? Que está se terminando. Então, é uma parte importante da gente observar essa questão de como que esse adolescente está percebendo e lidando com essas mudanças da adolescência, as questões de mudança hormonal que vão impactar também em mudanças de humor, conflito às vezes com a família, porque tem uma autonomia querendo aparecer e um pai às vezes que não está pronto para lidar com isso, né? Verdade. Então, às vezes a gente vê que na adolescência surgem muitos conflitos. Familiar. E a família fala assim, os pais ficam desesperados, porque falam, meu Deus, né? De repente minha casa virou um caos. Eu acho que você deve receber isso muito. Eu recebo isso muito também, né? Tipo, o que eu faço agora? E, junto com isso, tem as questões também psiquiátricas ligadas aos adolescentes, que a gente sabe que grande parte das doenças psiquiátricas se iniciam na adolescência, né? É um número significativo. Então, tanto das doenças mesmo, né, mentais, né, esquizofrenia, algum distúrbio, quanto também as partes de ansiedade, depressão, ainda mais na nossa sociedade muito comum atual, hoje, né? Temos muitos então, casos. como eles começam a sentir e perceber o entorno de uma maneira diferente da infância, essas coisas também elas se mostram de forma mais evidente, né? Tudo é muito intenso quando chega a adolescência, né? Então, aquele incômodo que era pequenininho lá na infância, às vezes sempre teve. Outro dia, eu conversei com uma adolescente que ela tinha a orelhinha de abano. Quando ela era criança, incomodava. Mas é um incômodo que foi passando. Só que quando ela chegou na adolescência, isso virou assim um problema insuportável. E aí ela precisou fazer a cirurgia. E aí a mãe chegou a mencionar isso, falou, nossa, mas a vida inteira ela teve isso. E assim, eu achei que não ia precisar intervir, mas é isso, quando chega na adolescência, tudo se torna muito intenso, né? Muito grande, muito forte. E aí aquilo que às vezes era uma coisa que dava para conviver já não dá mais. E aí vem aquela questão que rotula o adolescente. O adolescente é dramático, o adolescente é exagerado. E na verdade não é uma coisa intencional, né? É uma maneira de sentir que realmente é muito intensa e que muitas vezes, inclusive, não é validada. É verdade. E aí, quando tem essa oportunidade, e quando o adolescente ele é cuidado por especialistas que têm esse olhar, ele recebe, eu acho que essa validação, até para a gente orientar os pais. Às vezes, os pais estão falhando nessa validação por não perceber. Então, quando tem alguém que está atento e fala... Olha, veja isso aqui, dá uma olhadinha nisso. Às vezes a gente recebe esses feedbacks dos pais. Nossa, eu fazia assim, eu não sabia que isso tinha esse impacto tão grande para ele. Então, como é bom, né, quando a gente tem a oportunidade de oferecer, né, ao adolescente esse espaço, né, com esse olhar que é próprio para ele. Sim. E na prática, como que funciona uma consulta com o ebiatra? Porque os meninos têm essa curiosidade, sabe, gente? Quando eu mando, mas e aí, minha mãe vai junto? Minha mãe vai entrar? Me conta na prática, como que Parece funciona? Parece um bicho de 7 cabeças. Né? Mas, na verdade, não é tão diferente da consulta médica tradicional, mas tem uns detalhes que são muito importantes, né? Primeiro que o protagonista da consulta é o adolescente. Então, as perguntas vão ser direcionadas para o adolescente. Isso é muito engraçado, porque algumas mães não deixam. Respondem. Né? Não deixa. A gente tem que falar, mãe, espera. Então, normalmente, a minha consulta eu divido ela em 3 etapas. A primeira, entre a família com o adolescente, eu acolho, vejo quais são as demandas, porque muitas vezes a demanda não é do adolescente, a demanda é materna ou paterna, de quem está acompanhando, né? Sim. Então, eu até brinco, você sabe por que você veio? E eles olham para mim e falam assim, não, eu brincar, vocês vieram só pelo rolê, né? Assim, para dar uma descontraída já, né? E aí, muitas vezes eles não sabem nem por que estão aqui. Outros não, outros pediram para ir e tudo mais, mas a grande maioria vai sem entender. Vai arrastado, né? Eles falam para mim, nem sei por que eu tô aqui. E aí eu costumo, então, acolher, ver quais são as demandas, ver alguns dados também que provavelmente o adolescente não vai saber falar, nascimento, como é que foi de parto, gestação, desenvolvimento infantil. Aquele iniciozinho, né? Ali da anamnese. Essa parte, assim, histórico de doenças prévias, familiares, né? E aí depois eu peço pro pai sair.
Se e conversa retirar com e o aí é o momento adolescente. dele. Aí é o momento do adolescente. Então eu gosto de frisar do sigilo, né? Que eles têm Isso é o medo. E se eu te o contar e você medo. contar pro meu pai, pra Isso. minha mãe, Então eu né? gosto de deixar eles à vontade, que aquele lugar é um lugar Seguro. seguro para eles, que eles podem falar que não vai sair dali. E vou conversando, é um bate-papo mesmo. Então eu pergunto sobre interesses, eu tento ir de uma maneira mais leve, sem muito assim, ser uma entrevista, né? Sim, sim. Então, dos interesses, o que eles gostam, o que eles têm feito, como que está em casa, como que está na escola. E aí a gente vai abordando, depende muito da idade, né? Porque a gente tem adolescente que ainda está quase como criança, e a gente tem que adolescente que é quase adulto. Verdade. Então, vai tudo depender muito um pouco. personalizado, né? Vai depender um pouquinho a abordagem da idade e da maneira como que ele também se comporta. Né, a gente sente como é que esse adolescente, que estágio que ele está, né? Vamos colocar assim. Isso, o estágio, a fase da adolescência. A fase da adolescência que ele está. E aí a gente vai direcionando. Então eu converso sobre comportamento de risco, sobre sexualidade, sobre o desenvolvimento físico da puberdade, o que ele vai esperar, como que vai acontecer, o que é normal, o que é esperado, né? Porque às vezes, principalmente os meninos, isso não é conversado. Porque as meninas a gente fala muito de menstruação. Fala de como se cuidar nesses dias. As mães trazem isso, mas para os meninos, até porque às vezes as mães não sabem o que acontece, né? Como que é. E os homens não têm costume de conversar. Isso. Eles, às vezes, descobrem, as coisas vão acontecendo e eles vão ficando assustados porque está acontecendo e não sabem por quê. Sabe o que eu vejo? Eles acham assim, a escola já falou disso, gente. Os meninos já aprendeu sobre isso na escola. E não é assim, né? Como não é importante ter esse lugar. E outra coisa das meninas que facilita é que elas conversam entre elas. Então, normalmente, quando a primeira que menstrua do grupinho, conta para todo mundo. E conta como é que foi, aquela experiência. Os meninos não, eles não conversam sobre essas questões. E ainda mais se tiver meio uma tabu, dificuldade, né? eles se fecham mais ainda, né? Então, eu converso para eles, explico como é que funciona, o que é esperado. A gente conversa sobre questões de futuro, o que quer, né? Sobre como que está em casa, como é que está essa relação. Então, é uma consulta ampla, né? Que a gente vai abordar várias questões de saúde física e saúde mental ali, né? Emocional, social. Isso, e do ser e estar no mundo, né? Porque eu acho que a gente vincula tanto uma consulta médica, a doença, a sintoma, e a sair de lá com uma receita, com um remédio que eu vou comprar na farmácia e vai resolver tudo, que quando a gente se depara com essa amplitude que é uma consulta com o ibiatra, porque tem muito esse olhar para as questões emocionais e psicológicas também. Sim. Né? E aí você encaminha para o psicólogo quando você vê que aquilo ali não é da alçada da medicina, né? Como é que funciona esse... Quando a gente vê que tem um sofrimento muito intenso, que tem alguma coisa que precisa de ser trabalhada, né? De forma mais profunda, geralmente eu faço um encaminhamento, né? E eu vou te falar que é bem frequente, você sabe? Recebo muitas indicações e encaminhamentos. Porque realmente sempre tem questões, é uma fase que questões vão acontecer. Aí tem gente que fala assim, mas a adolescência de fulano é tão tranquila. Será que é tão tranquila mesmo? Será que tem coisas ali que estão ficando escondidas, que não estão sendo trabalhadas, não estão sendo ouvidas, né? Silenciadas, né? E aí, tranquilo, talvez é até isso, né? Eu tenho mais medo dos tranquilos. Porque a adolescência, ela requer um movimento, né? Então, para adolescer, eu preciso de movimentar, eu preciso de buscar autonomia, eu preciso, às vezes, de ter alguma postura de enfrentamento em alguns momentos, de ter minha voz ouvida. Isso é uma coisa que me preocupa muito, gente, na clínica. O adolescente que é muito quieto, muito calado, que não reivindica. Tá tudo tranquilo, né? Fulano é tão bonzinho. Não me dá trabalho. Eu falo, gente, tem alguma coisa de errado, né? Não que todos precisem dar trabalho, mas é a fase da reivindicação, do questionamento, dele descobrir o que faz sentido para ele, né? Então, aquele do distanciamento, quieto, né? Tem um distanciamento dos pais, porque se eu estou escutando o outro o tempo inteiro, eu não consigo me ouvir. Mas é um distanciamento relativo, porque as famílias, às vezes, falam assim, é normal, adolescente fica no quarto, adolescente não quer ficar com a família, mas, assim, até que ponto? Isso também é um alerta, um ponto da gente observar, né? Então, é uma fase que tudo é muito sutil. Sim. Então, assim, doenças mentais podem ser confundidas com questões próprias da adolescência, né? Exato. Isolamento pode ser confundido.
O isolamento pode ser confundido como uma questão, ele está precisando de espaço, ele está desenvolvendo. Ok, mas até que ponto que isso é saudável, até que ponto que isso já é um sinal de alerta? É verdade. Então, isso tudo tem que ser uma coisa que a gente, às vezes, quando a gente está imerso na situação como pais, a gente não consegue ter uma visão objetiva disso. E quando a gente procura um profissional que entende a adolescência, ele consegue ter essa visão de uma forma mais objetiva e nos ajudar na parentalidade mesmo, né? Sim, é muito importante isso. Gente, então vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui, né? Fiquem atentos, porque isolamento demais é problema, isolamento de menos é problema. É problema no sentido assim, fiquem alertas, né? Liguem o alerta. Porque todo excesso nos preocupa, porque essa linha é muito tênue. Uma tristeza, a tristeza é comum, é normal, mas quanto que essa tristeza está persistente, né? Então a gente precisa ligar esse alerta e lembrar que o nosso filho adolescente, ele precisa muito da gente. Nós tendemos a achar que cresceu, que está independente, que está autônomo, que não precisa mais, que ele se vira sozinho, que ele resolve as questões dele sozinho. Eu vejo muito isso, principalmente no desempenho escolar. Nossa, eu não preciso nem saber se tem aula de quê hoje e tudo mais. E, no fundo, às vezes, eles estão querendo isso. Na verdade, é aquela coisa assim, eu não tenho que olhar isso mais. Ele já é grande. Né? Assim, ele já se vira. Não é um absurdo eu ter que olhar isso. Do menino de tantos anos, 16 anos, 15 anos, né? E, às vezes, eles precisam ainda de um certo direcionamento, de uma ajuda para lidar com questões que estão difíceis, né? E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é porque eles ainda precisam muito dos pais. E uma questão que eu observo muito, que talvez você também, acredito que você também observa na sua prática, é que eles são muito sozinhos. Sim. Então, no mundo que a gente está extremamente conectado, eu percebo que os adolescentes estão solitários. Isso. Então, as famílias estão muito cada um na sua. Né? Cada um na sua tela. Na sua tela, justamente. Que é hoje. E aí os pais, às vezes, falam assim, mas ele não quer ficar comigo. Né? E isso, às vezes, serve para acalmar esse pai de falar assim, ele que não quer, mas eu também não procuro. E um relacionamento é uma mentira que a gente dois conta lados. pra gente mesmo, né? Assim, então, mas isso mesmo. Você queria ser mais sutil, mais delicada, mas eu já cheguei como um trator dizendo, né? A mentira que os pais contam pra si mesmos, né? Porque pra falar, aí você fica tranquila. Eu falei, mas você chamou quantas vezes? Você chamou pelo menos umas 99 vezes? Não, eu chamei 2, ele não foi, cansei, larguei pra lá. Relacionamento é construção. Né? Empenho. Que vem ele desde a infância, porque adolescente não vira adolescente do nada, né? Não. A gente constrói a adolescência a partir da criança. Né? Então, eu costumo falar muito que a criança, ela tenta demais. Ela tenta essa conexão o tempo todo. Ela quase que implora. Por isso, né? E aí, às vezes, a gente não ouve, né? Que a atenção, eu dou uma tela, agora eu não posso, agora eu tô ocupada, caiu, isso não foi nada, só ralou o joelho, levanta, né? Segue. Então, a gente cala, não precisa de ter medo disso. Isso é bobagem, por que você tá com medo? Então, a gente diminui os sentimentos. O adolescente, ele já entendeu o recado. Uhum. Não adianta eu te chamar, eu tentar contar com você, que você não tá disponível ele já entendeu o recado e ele, de forma um pouco mais, não 100% consciente, mas um pouco mais lúcida, ele entende que ele não precisa, que ele não adianta, né, ele tentar. Ele já tentou. Ele já tentou, então, ele vai ter que se virar. Agora eu me viro. Outro dia eu ouvi de uma paciente de 14 anos e, assim, isso me chocou muito. Ela disse assim pra mim, não, lá em casa, meu pai e minha mãe não me escutam não, Fernanda. Eu tenho que lidar sozinha com os meus BOs. Gente, não é assim. Não tem que ser assim, né? Não precisa e não pode ser assim. E aí, já pegando esse gancho, você também é orientadora parental, né? Orientador parental é o profissional que orienta pais a educar, a criar os filhos, né? Dentro ali de uma teoria, dentro de pesquisas, né? Não é nada que a gente inventa e acha que, isso aqui vai dar certo, né? São pesquisas validadas e tudo, então são orientações pertinentes, baseadas em estudos científicos, né? Isso é ser um orientador parental. E aí, como que você atua, então, nessas consultas? É tudo junto ao mesmo tempo ali? É separado? Como é que funciona? Então, a educação parental surgiu para mim, Fernanda, num momento que eu percebi que eu precisava de mais. De ir além. Isso. Que não adiantava, que eu não teria tanto impacto na vida dos meus pacientes se eu focasse só no adolescente.
que eu precisava também saber conversar com os pais e orientar os pais, porque, na verdade, a mudança deles é o que geralmente faz efeito para o adolescente, apesar, né, já que o adolescente depende desse pai física, né, para morar junto, economicamente, emocionalmente. Então, eu percebi que eu precisava de ter esse olhar para os pais. E que muitas vezes os pais estavam perdidos também, né? Não sabiam como lidar com os desafios, com o momento. Tem um sofrimento do pai também quando chega a adolescência, né? Uma frustração de eu fiz tudo e tá dando assim, esse... Você não fez tudo ainda não. E aquela questão ali, né? Quem é essa pessoa que antes era minha criança? Era minha. Que a criança é muito nossa. E agora ele não quer nem mais olhar na minha cara. Bate né? Bate a porta, eu vou abraçar, não me quer mais. Então, assim, tem um sofrimento ali dos pais também. O luto, né, dos pais também, né? Que perderam a criança, daquele filho que era idealizado. Filho idealizado. Quem que seria aquele meu filho, né? Que a gente, querendo ou não, por mais que a gente não queira, a gente coloca expectativas. Sim, coloca. Então, eu percebi que eu precisava de ter esse conhecimento para poder ajudar esses pais. Então, eu já estudava educação positiva antes e depois desse curso que eu fiz com a doutora Juliana Franco, né? Eu consegui ter mais essa ajuda mais especializada para os pais. Então, eu uso isso nas minhas consultas, obviamente, né? Essas ferramentas eu vou usando, mas também eu tenho a consulta separada para pais de educação parental. Ah, que interessante. Então, se o filho não necessariamente precisa estar em acompanhamento ebiátrico com você, né? Casa muito bem quando está. Quando eu consigo acompanhar adolescente e família, seria o ideal, mas pode ser também só a família. Porque, às vezes, a orientação parental é uma questão muito pontual, né? Você vai porque você precisa de uma orientação naquela determinada situação, né? Às vezes, porque os pais, o que eu percebo? Eles não querem se comprometer muito com coisa que é muito demorada, tipo a terapia. A terapia a gente não tem data para terminar. É a longo prazo. É a longo prazo. A gente não pode informar, olha, daqui a 3 meses está tudo bem, tudo resolvido, você não precisa vir. E eu sinto que muitas vezes, e nem culpo os pais por isso, mas por conta aí da vida corrida, dos compromissos, os pais têm outros filhos, têm trabalho, têm isso, têm aquilo, eles querem uma coisa mais pontual, assim. Eu não quero ficar vindo aqui toda semana, 9 horas da manhã. Acho que prática. Não, eu acho que é uma questão dos tempos que vivemos, né? A gente quer tudo muito imediato. Tudo muito instantâneo, tudo né? Prazer e recompensa. Né? Então, eu acho que isso influencia, inclusive, nessa questão do cuidado. E aí é possível, então, fazer uma sessão de orientação parental que seja pontual, assim. Pode ser, sim, uma consulta pontual, porque tem uma questão que não está sabendo lidar, um comportamento do adolescente que está sendo desafiador. Sim. Então, pode ser, sim, uma consulta isolada ou uma consulta associada com a consulta do adolescente, que é o que normalmente é o ideal. Eu também recomendo, viu, gente? Maravilhoso. Porque isso, eu acho que os pais também precisam desse espaço, de ser ouvidos. Nós estamos aqui falando que pais precisam se envolver, fazer acontecer, mas não no sentido de trazer mais uma sobrecarga ou de apontar o dedo e falar, a culpa é sua, seu filho tá assim. De forma alguma, né? A mãe já carrega tanta culpa, né? Então, não é sobre isso, mas é sobre saber que existem lugares especializados em receber essa demanda, essa necessidade que a sua família está passando nesse momento, né? Na minha prática, eu gosto muito, Fernanda, de falar que eu trabalho com famílias. Sim. Né? Desde o bebezinho até, que eu atendo bebês também, crianças menores, mas desde o bebezinho até o adolescente, eu gosto de trabalhar com a família. Porque eu acho que quando a gente dá o suporte para a família, o adolescente tem um ambiente mais favorável também, né? Com certeza. Então, para a gente alcançar, às vezes, aquele adolescente, muitas vezes a gente precisa da colaboração familiar. Na maioria das vezes, na verdade, nem é muitas. Na maioria das vezes, a gente precisa que a família colabore e que ela esteja engajada naquele tratamento, que ela entenda o porquê de muitas coisas, que ela entenda o comportamento daquele jovem. Então, muitas vezes a gente precisa de sentar e falar, olha, seu adolescente está se comportando assim por isso, por isso, por isso. E às vezes até trazer esses irmãos, né? Se tiver irmãos. Então, é importante que a família esteja junto, né? A gente não trata só um indivíduo porque ele não é isolado. Não, não é. E muitas vezes eu sinto isso também. Algumas famílias que chegam e falam, olha, o problema é esse estou trazendo para terapia, você resolve aí com ele? Eu também não sou essa, né? Eu falo, não tem jeito, você precisa vir também. Eu também acredito nesse envolvimento da família. Não tem como. Não tem.
Se não A gente não trata o adolescente se a gente não tiver a família junto. E aí, como é que funciona assim? Eles têm muita resistência para ir? Porque a gente sabe que a ibiatria cria esse ambiente acolhedor, né, e de confiança para recebê-los. Mas, de modo geral, o que você percebe? Existem duas situações que eu vejo resistência. A primeira é quando aquele adolescente, né, aquela criança ainda não quer se ver como adolescente. É, Ai, mas eu não preciso de ir no médico de adolescente porque eu não ainda sou sou adolescente, eu sou criança. criança. Mas aí eu explico pra eles que eu sou pediatra, então É, aí normalmente eles se acalmam. Quando eu falo, não, mas eu sou pediatra, eu atendo criança. Aí eles ficam mais tranquilos. A segunda resistência é quando normalmente tem uma questão específica para aquela consulta, não é uma consulta, por exemplo, de rotina, de acompanhamento. Então, os pais estão levando por algum motivo em específico e aquele jovem já chega com uma resistência porque não queria estar ali trabalhando aquilo, né? Então, é. quando está tendo algum comportamento desafiador, quando é alguma questão dessa ordem. Então, eles chegam geralmente, tipo assim, eu não queria estar aqui, Uhum. né? Mas eu vou te falar que raras vezes eu tive adolescentes que realmente, depois de um certo tempo, não se engajaram. Então, assim, normalmente eu tento quebrar um pouquinho o gelo, eu vou um pouco pro humor. Mas quando eles percebem, Fernanda, que eles são carentes, adolescentes, assim, né? Eles Sim, são de sozinhos, a atenção. gente já falou, eles são carentes de atenção. Quando eles percebem que a gente está realmente interessados, eu quero saber deles, que meu interesse é que eles fiquem bem, né? Que o meu foco não é o pai e a mãe, É de ele, maneira é o espaço explícita, dele, é ele, que ele é meu paciente, que eu tô ali por ele. Isso, essa chavinha muda o vira, jogo. assim. Então, eu tive pacientes que foram muito difíceis na primeira consulta, que hoje vão, assim, Espontaneamente, vão, né? que me mandam mensagem no WhatsApp para poder falar deles mesmos. Não, tipo, eu tô gripado, eu tô com isso, o que eu faço? Entendeu? Assim, que É um eles vínculo que é mesmos já. criado. Isso, esse vínculo eu acho, assim, para mim é muito satisfatório quando eu vejo isso acontecendo, Que sabe? bacana. Então, raramente teve alguém que realmente não, depois de um tempo, não se engajou naquele tratamento. Naquele Normalmente, tratamento. quando a gente consegue passar essa barreira e eles perceberem que aquele interesse é genuíno, aquela resistência, ela cai. É muito importante, né? Eles, assim, terem essa oportunidade, porque é isso que você disse, eu vejo isso muito, gente. Se você escuta, pronto, você já ganhou, adolescente. Se você fala, pode falar do que você quiser. Você não vai Uhum. ser julgado aqui, né? Eu Sim. tô aqui por você. E aí, quando eles veem uma pessoa realmente disponível ali, uma pessoa que não tá fazendo outras coisas, porque muitas vezes em casa, o que acontece é isso. Ele chega, quero contar uma coisa pro meu pai, pra minha mãe. E às vezes o adulto tá no celular, tá fazendo alguma outra coisa ali e Uhum. não tá realmente olho no olho com ele. Não é a atenção plena que às vezes ele recebe no consultório, né, com a Uhum. gente, na terapia ou na consulta. Sim. Então, quando ele sente Ele é o assim, foco, né? ele é o foco. Essa pessoa tá aqui por mim, tá me escutando. Então eu vou falar de Muitas tudo vezes, mesmo. inclusive, dependendo de qual é a questão que a gente está trabalhando com aquele adolescente, eu falo com os pais, eu nem vou conversar com vocês agora, a gente vai marcar um segundo momento para conversar com vocês. E eu faço uma segunda consulta, porque às vezes aquele jovem não quer nem tá tão difícil Aham. Você que não ele não pode nem quer. perder Não, aquele, que aquele que se ele fio. entende que eu tô orientando os pais, que eu tô com os pais, ele sente que eu tô contra ele. É. E aí a gente E a tem que ter muito. aliança tem que ser com você, né? Eu tenho que ter muito, a gente tem que ter muito jogo de cintura de perceber isso, entender. Então, tem algumas famílias que é assim: eu atendo o adolescente sozinho, ele entra, eu atendo, ele vai embora. No outro dia, eu e a mãe sentamos e conversamos. Sim. Então, Vivi, lá no consultório, né, fazendo toda essa consulta, essa anamnese completa, recebendo os pais e tudo, de modo geral, quais são, assim, os check-ups que um adolescente precisa fazer? Porque a gente pensa em check-up uma pessoa mais velha, né? Eu, por Uhum. exemplo, acabei de fazer, fiz vários exames que eu nunca tinha feito na vida. Eu brinquei que a médica me virou do avesso, literalmente. Descobriu coisas que eu nem sabia que tinha, né? Uhum. Enfim, a gente não pensa em check-up com o adolescente, né? Mas que tipo de exames, assim, que são solicitados? Que tipo de cuidados preventivos que o ebiatra recomenda para garantir a saúde física e emocional, assim, do adolescente? Então, na adolescência, a gente recomenda. O acompanhamento vai depender da fase do adolescente que esse adolescente. Desculpa, na fase da puberdade que esse adolescente está. Tá. Então, normalmente, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda são que, na época que começa o estirão do crescimento, que esse crescimento acelerado, a gente acompanha esse jovem mais de pertinho. Então, consultas semestrais, de 4 em 4 meses, vai depender aí do que a gente está observando.
Quando antes e depois, aí as consultas já são mais espaçadas, anual, semestral, dependendo aí se tiver alguma outra demanda específica. E a gente, não existe igual no adulto, protocolos específicos de quais exames pedir, de como que pede, quando que pede. Na infância, isso não é tão protocolado. Uhum. Então, vai muito da nossa avaliação da consulta, né? Então, eu vejo se tem alguma demanda específica, se tem alguma queixa que justifique exame, e aí a gente direciona quais exames vão ser pedidos, se tem que fazer alguma investigação ou não, né? Então, normalmente, tem uma questão aí da gente ver, porque é uma fase de crescimento muito acelerado, então gasta muito, né? Sim. O corpo gasta muito nutrientes, então, às vezes, a gente tem que ver se está tudo bem, se não tem uma anemia, uma fase que, às vezes, dá muita ferritina baixa, que é o estoque de ferro, que dá muita anemia pelo crescimento acelerado, deficiência de vitamina, tipo vitamina D, porque eles ficam muito isolados, muito no quarto, muito em ambientes fechados, na escola o dia inteiro, né? Uhum. Então, mesmo a gente está num país de muito sol, às vezes eles têm deficiências de vitamina D. Então, às vezes a gente tem que fazer esse exame para ver se está tudo bem, principalmente na época que está crescendo muito, né? Sim. Mas não tem nada obrigatório, não é receita de bolo. A gente direciona de acordo com cada paciente, é individualizado. Sim, muito interessante. Só está me ocorrendo uma questão aqui. Queria tanto que todos os adolescentes, sabe, do Brasil tivessem um pediatra para acompanhar. Existe essa especialidade no serviço público? Existe aqui em Belo Horizonte, tem no Hospital das Clínicas. Olha, gente, que bacana, né? Então, se você está aqui nos assistindo, conhece algum adolescente, procura, né? Procura, não deixa de procurar achando que assim, eu só vou ter acesso a esse tratamento se for na rede privada, né? Que bacana saber que o SUS também tem essa especialidade que é tão importante. Olha só, o quanto que cuidar, né, de modo bem aprofundado pode evitar tantas coisas, né? E, sobretudo, melhorar a qualidade de vida, que é o que é o mais importante. O foco da consulta ele é principalmente preventivo, né? Já que é uma fase que a gente não tem muitas doenças mesmo, né? O adolescente adoece pouco, ele é saudável na grande maioria das vezes. Mas a gente entra na prevenção, vacina, uma coisa que às vezes fica muito esquecida no adolescente é vacina. É verdade. Porque na criança você acompanha direitinho. O calendário, a gente anda com aquilo para todo lado. Quando a gente vai crescendo, a gente acaba esquecendo, passa as datas, o calendário muda, então novas vacinas chegam para o calendário. Então a gente tem, né, a vacina de ACWY, que é da meningite, que é com 11 anos, que há uns anos atrás não existia. Então, se você está só com aquele escritinho lá, geralmente o posto escreve a lápis, né? A idade, você está seguindo só aquilo, você está deixando essa vacina de lado. Às vezes, algumas vacinas que já passaram, mas hoje elas existem e são importantes. Dengue, HPV. Então, são vacinas que às vezes passam batido. Então, normalmente, é raro eu pegar uma caderneta de adolescente que está em dia. Ah, é verdade. Fica a dica aí, viu, pessoal? Normalmente, eu tenho que falar, olha, está faltando essa, vamos complementar tanto do sistema, né, básico do SUS, quanto complementar com as particulares, né, quando possível. Interessantíssimo você trazer esse assunto, porque eu acho que fica bem esquecido, acho que passa bem batido mesmo. Então, você que tem seu adolescente, vai lá agora, pega a caderneta de vacinação e confira. Se tiver fora, lá não tiver em dia, já procura o pediatra, viu? Para poder regularizar e proporcionar mais saúde e qualidade de vida para o seu teen. Precisa demais. Olha só, muitos problemas que a gente lida hoje em dia com a adolescência, né, são os ligados à ansiedade e depressão. Até, assim, virou um excesso de patologização, né, um excesso de diagnósticos, mas existem os quadros reais mesmo, né, em que os adolescentes realmente estão passando por isso. Isso chega muito lá para você? Como é que você aborda isso no seu tratamento? É uma demanda muito importante hoje, né? Então, depressão, ansiedade, porque, na verdade, acho que a gente vive numa sociedade muito ansiosa, no geral, né? Que as coisas nos remetem à ansiedade, tudo muito corrido, é a tela que rola muito rápido, né? Informações que chegam de todos os lados, numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar. Eles estão muito na tela, né? E os tempos, às vezes, de tela são muito altos. Isso a gente sabe que, por si só, já é ansiogênico, já causa ansiedade, né? Sim. Já causa comparação, baixa autoestima, né? E essas coisas, às vezes, vão levando,
para um quadro depressivo, muitas vezes, né? Então, é um momento da vida que surgem essas questões, às vezes, de forma mais intensa mesmo. E as próprias questões da adolescência, né? O próprio adolescer já vem com muitas dores, né? Porque crescer dói, crescer é difícil, eles têm que lidar com várias coisas. Essa parte do social. É uma questão que, às vezes, é muito pesada, forte. né? A questão do pertencimento, É. de achar de onde que eu me encaixo, né? E, muitas vezes, a rejeição que vem em alguns momentos, né? É. Começam encontrar a as questões própria turma. amorosas, Isso. né? Os as relacionamentos amorosos e, às vezes, não é correspondido, ou tem términos. Às vezes, eu atendo pacientes que corações partidos. não tem muito tempo, eu recebi um adolescente que os pais levaram porque estavam extremamente preocupados. Ele teve um término e ele estava, assim, muito triste. Aham. E aí, a gente conversou muito na consulta, uma gracinha de adolescente, sabe? Assim, então, a gente conversou muito, ele falou muito dos sentimentos dele, de como que ele estava sentindo. Realmente, Sim. ele estava, assim, muito mal. E aí, quando ele voltou no retorno, ele já estava um pouco melhor. Então, são aquelas coisas que são circunstanciais, né? Sim, sim. Não é uma depressão, mas é um momento de tristeza que tinha uma causa E para que precisava ser acontecer. acolhido, E que né? ele precisava de ser ouvido, eu acho, né? Que Porque às vezes a bom. gente tenta não querer que o outro sofra. É uma e nisso a gente tendência. causa mais sofrimento. É. Porque eu fico, não, que bobagem, não sofre por isso. Você Você vai namorar de novo. Nossa, eu vejo tanto isso, pais falando com os adolescentes, porque a gente que já passou sabe que lá na frente você vai dar risada disso. Daquele primeiro amor ali que partiu o seu coração, você sabe que vai passar. Mas é muito injusto você virar pro adolescente e falar, isso não é nada. Daqui a pouco você arruma Daqui a outro. pouco você arruma outro, passa. Precisa Porque ligar eles e estão vivendo acolher. aquilo. Eles estão vivendo aquilo de forma intensa, inclusive, né? E aquilo é o que tem de mais importante mesmo no universo. Eu brinco que a adolescência é para isso. É. A adolescência é para você treinar relacionamentos. Isso. De todas as formas, as né? formas. Amizade, amoroso, com os adultos, né? Então, a adolescência, ela tá aí muito para isso. É um treino para a vida adulta. É verdade. Então, esses relacionamentos amorosos na adolescência, eles têm um peso muito grande. E, às vezes, causam um sofrimento muito grande também. Uhum. E aí, como é importante esse olhar, né, de cuidar disso, porque a gente sabe o quanto que isso impacta na vida dele. Então, falando aí da questão, né, da ansiedade, da depressão ou dos quadros deprimidos, assim, que passam, a gente lida também com um problema muito frequente hoje no consultório, que é a autolesão. E você escreveu um capítulo, né, num livro que eu já tive o prazer de adquirir, né, esse livro da Educação Positiva na Adolescência. Mostra o livro para nós. É um livro feito sob a coordenação da doutora Juliana Franco. Isso, da Juliana Franco, da Rejane Vilas. Conta pra gente desse livro e do seu capítulo, né, que eu achei extremamente importante. Eu já garanti o meu autografado. Então, esse livro, ele fala, né, sobre vários aspectos da adolescência, desde o que é esperado da adolescência, né, quanto aos desafios que vão acontecendo ao longo desse caminho. Então, foram vários autores, né? É um livro de vários autores, cada um especialista em uma área. Sim. E ficou muito bacana, é um livro muito rico para ajudar pais e profissionais também que lidam com a adolescência a passar por essa fase, né? A lidar com esse jovem que às vezes está pedindo ajuda ali para a gente. Ah, né? que bom. Qual que é o seu capítulo, o título O dele? meu capítulo é sobre autolesão na adolescência, né? Então, eu trouxe a minha experiência de consultório com pacientes que se machucam e que é um tema extremamente doloroso, porque é doloroso para o adolescente, é doloroso para a família que percebe que aquele adolescente está se machucando e é muito desafiador para a gente como profissional, né? Então, a autolesão, eu gosto de explicar para os pais que é uma tradução de um sofrimento muito grande. Sim. Então, quando esse adolescente tem um sofrimento que é tão intenso e eu não consigo externalizar ele de outra forma, aquele machucado é uma dor. Ele traduz aquilo que eu estou sentindo de uma maneira Personaliza palpável. aquilo né? que está internamente. Porque aquilo né? que é de angústia, que é de sofrimento, às vezes é uma coisa muito abstrata. Sim. Um machucado na pele, ele é visível, eu estou vendo, eu vejo o sangue saindo, eu vejo a dor acontecendo. Então, é uma maneira disfuncional de conseguir lidar com a dor e sofrimento. Muitas vezes, esses pais confundem com querer morrer, né? Então, principalmente quando diferente. os cortes estão no braço, né? Mais O que a gente tem de mais estereotipado são os cortes. Existem outras maneiras de autolesão, mas o que a gente conhece mais são os cortes. Mas, na verdade, a autolesão, por si só, ela não é uma tentativa, não é morte, né? Não é querer morrer. Ele, na verdade, é
uma gana de viver apesar da dor. Então, eu encontro mecanismos de lidar com aquilo de outra forma, né? Daquela dor de outra forma. Comportamento não lesivo? Como que é a sigla? Comportamento autolesivo não suicida. CANS. CANS. Isso, estava tentando lembrar aqui. CANS. Comportamento autolesivo não suicida. Não é o desejo de morte, mas é a necessidade tão forte de expressar aquela dor que ele acaba se autoflagelando. Às vezes um mecanismo, inclusive, de continuar, né? De continuar. De não desistir. De não desistir. Né? Infelizmente tem sido muito comum, né? Esse caminho, assim, E aí eu penso é uma coisa que já vem de muito tempo, assim, na verdade, né? Eu lembro que na minha adolescência tinha muito autolesão e tinham artistas que se Mas não se falava nisso, né? E hoje, e continua existindo, é uma coisa que não sei se te falar se piorou ou se melhorou, do ponto de vista estatístico em relação a quando eu era adolescente, mas assim, é uma coisa que eu via lá, eu fui vendo ao longo da minha vida e continua existindo. Eu acho que hoje se fala mais. Se fala mais luz sobre isso, né? Era uma coisa mais velada. Mas, com certeza. E hoje existe aquele risco, porque as pessoas às vezes caem assim, isso é moda. É porque viu fulano fazendo. Né? E, na verdade, pensa, ninguém iria aderir a uma moda de se machucar porque o outro faz, simplesmente. Sim. Às vezes a ideia pode vir, então se está funcionando para ele, e ele está sofrendo tanto e consegue lidar com aquilo melhor depois que ele se machuca, eu vou também fazer isso. Mas uma adolescente que está saudável, que não está sofrendo, não vai do nada fazer isso. Não vai. Então, cabe aí o alerta, né, para os pais também ficarem mais atentos, observarem e buscarem ajuda. Porque dá sinal. Então, é aquele adolescente que se isola mais, que usa roupa comprida no calor, que às vezes não vai num clube, não nada. Né? O óbvio é o braço, mas tem adolescente que se machuca na barriga, nas pernas, entre as coxas, em lugares que vão realmente ficar escondidos. Tem o risco de um corte muito profundo, que eu já tive paciente que precisou de dar ponto, que pode infectar, né? Então, e tem a questão também do estigma, porque são marcas, às vezes, que ficam e que não regridem, né? Aquelas cicatrizes para a vida. Então, sempre que aquele jovem vai ter que lidar, às vezes, com situações sociais, que ele vai ter que ir numa piscina, que ele vai usar uma roupa mais uma alcinha e tudo mais, aquilo ali aparece. E aí, às vezes, gera perguntas, né? Por que você tem essas marcas no seu braço? E isso causa um sofrimento grande para esse jovem também, né? Então, eu falo que as marcas, elas não são só essas marcas visíveis. Elas são marcas que ficam na alma desse jovem. Essas são as indeléveis, né? As que não saem jamais, né? Por isso a importância desse olhar e desse cuidado multidisciplinar e de acolher esses pais que entram em pânico quando vem assustador, desesperador, né? Sem saber o que fazer. É isso. Então, sugiro que vocês leiam esse capítulo, tá muito interessante, tá? Onde você explica a origem, né? Os sinais de alerta e o que fazer, como buscar ajuda. Você tem para compartilhar com a gente algum case de sucesso, né? Alguma história assim de algum adolescente que você atendeu e que tipo ficou marcado assim para você, que chegou de uma forma e saiu de outra do seu acompanhamento? Eu até cito no livro um caso que é o que me sobre autolesão, né? Sim. E que até me inspirou no capítulo, que é justamente de uma jovem que se autolesava, né? Ela cortava os braços e fazia isso já há muito tempo. Uma família que estava passando por um momento muito difícil de separação dos pais, uma separação muito conturbada, e aí esses comportamentos se tornaram mais evidentes. Foi quando a mãe descobriu. Né, que ela se machucava. E, nesse caso, foi muito duro, foi muito difícil, a aceitação da mãe de entender, de validar aquele sentimento da filha e de entender o papel que ela tinha na ajuda daquela adolescente, né? E como que essa adolescente estava pedindo ajuda de uma forma desesperada, que ela precisava daquele acolhimento, que ela precisava daquele olhar. E foi um trabalho família-adolescente.
e que, no fim das contas, ela parou de se lesionar, já está um tempo bem, eu continuo acompanhando, já está um tempo bem, não se machuca mais, está vivendo a adolescência de uma maneira muito saudável, né? Saindo com amigos, Que namorando, coisa boa. e é um caso que me traz muita satisfação. Ai, que bom, né? A gente fica muito feliz, né, de que você tenha vivido isso e sido essa luz, esse farol para essa família. Que bom que a sua paciente está bem. Que muitos tenham esse destino, né? Amém. Que fiquem bem. Adorei saber. Nós estamos quase encerrando aqui esse bate-papo que está incrível. Inclusive, já quero te convidar para voltar, Vai viu? ser um Foi prazer. muito gostoso esse bate-papo nosso. A gente tem tantos temas Sim. da adolescência que nós podemos sim fazer uma nova rodada aqui, né? Então já fica o convite para uma outra ocasião. Como já estamos assim encaminhando para encerrar o nosso episódio, eu queria que você dissesse para a gente assim uma mensagem, sabe? O que você deixaria para pais e mães de adolescentes que estão nos assistindo sobre como consultar um ebiatra pode transformar essa fase? Por que procurar um ebiatra? Então, eu queria dizer para os pais e adolescentes que essa fase é uma fase de extrema importância para a construção do eu adulto, né? De quem eu vou ser. E que ela merece um olhar especializado, ela merece um cuidado, ela merece uma atenção, né? Sim. Que os adolescentes, eles são muito sozinhos e eles precisam desse apoio da família, precisam desse apoio do profissional. Eles têm questões que são da idade, que precisam de ser olhadas de saúde física, eles têm questões sociais e emocionais que precisam de ajuda. Ter um adulto referência é muito Ter um importante, adulto referência, né? Porque a gente não tá lá. Até às vezes as pessoas falam, você fala de igual para igual, né? Usa gíria. Não, eu sou até formal. E eles querem isso mesmo, eles não querem um colega, porque o colega ele já tem. Eles querem alguém que seja para eles uma referência mesmo, que então, assim, é aquela adolescente que me manda mensagem, porque passou por uma coisa difícil na escola, que é uma ajuda. Né? Então, assim, a gente quer mesmo ser para eles uma fonte de apoio para o adolescente e para a família. Ai, que bom, muito importante, gente. Então, assim, não hesitem em procurar um ebiatra hoje para começar a acompanhar seu adolescente, porque faz toda a diferença, viu? Doutora Viviane, que alegria te receber aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui no Descomplicando a Adolescência. Obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento, sua experiência como ebiatra e orientadora parental. Tenho certeza de que muitos pais e mães que nos ouviram hoje saem daqui entendendo melhor a importância desse olhar especializado na saúde dos adolescentes. Conta pra gente quais são suas redes sociais, onde te encontrar, onde você trabalha, fala como que compra o livro. Faz aí pra gente o seu comercial. Meu Instagram é @doutora Viviane Horta. Eu atendo na Clínica Catavento, que fica no bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte. Vai ser um prazer receber mais famílias lá com a gente. A gente tem várias especialidades, né? De pediatria, uma clínica só de pediatria. A gente tem uma gama de especialidades completas. E o meu livro, né? O nosso livro. Ele está disponível na Amazon para compra pelo site, pelo Kindle, e também tem várias coautoras vendendo. Eu tenho alguns ainda comigo. Estão acabando, acho que eu tenho mais 2 ou 3. Que ótimo, gente. Mas tem várias colegas também que estão vendendo o livro. Eu fui no lançamento dele na leitura. Também eu não sei se na leitura tá tendo ele lá direto. Ele teve no dia do lançamento. Sim. Mas vou até procurar saber, eu acho que não. Mas se vocês quiserem adquirir o livro, manda um direct para ela, né? Entre em contato que você consegue, né? Comprar. E tá muito interessante. E oriento também, se não, né? Se a pessoa que mora em outro lugar quer comprar pela internet, né? Ou quer comprar de alguém de alguma coautora local, né? Sim, maravilhoso, gente. Mas não deixem de ler. A leitura tá leve, porque são vários capítulos falando cada um de um tema diferente. São capítulos curtos. Sim. Né? Então a leitura tá muito saborosa. Não é uma leitura maçante, não é uma leitura fluida. Fluida, tá leve, tá gostoso. E mesmo falando de temas tão sérios, tão importantes, né? Como é o caso da autolesão. Eu já li o livro quase todo.
Ainda não terminei, mas assim, super recomendo, sabe? Recomendo fortemente, porque tá muito legal mesmo. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade, a oportunidade de falar mais de pediatria, né? Das pessoas conhecerem mais essa especialidade que é tão importante para os jovens. E a gente que gosta demais desse tema, Sim. nossos olhinhos chegam a brilhar quando a gente fala da Sou adolescência, suspeita né? pra falar, eu gosto muito mesmo. Somos suspeitas. Uhum. E você que está nos ouvindo e quer continuar essa conversa, compartilhe esse episódio com outros pais, com outros educadores, com outros cuidadores da adolescência, que precisam também conhecer mais sobre pediatria. Lembre-se, cuidar de um adolescente é cuidar do corpo, mente e família juntos. E esse olhar integral pode transformar não só a saúde, mas também e principalmente os vínculos familiares. Ficaremos por aqui e até o próximo Descomplicando a Adolescência.